Vamos começar o encontro com o Haikai do mês de agosto de 2021. Hoje a gente vai conversar sobre Senryus, né, que são haikais satíricos japoneses, e quem vai apresentar para a gente é o Fernando Kozo, lá de Londrina, professor da Universidade Estadual de Londrina, professor de música, mas que também tem muito interesse na poesia e na poesia japonesa em específico, né? Então, assim, antes de passar a palavra para o Fernando, eu queria explicar que o Encontro com o Haikai é um evento mensal que acontece online, né, por conferência, o que possibilita que pessoas de diferentes lugares do Brasil participem. O mês passado nós tivemos o Pedro Marques, Emílio Pagotto e tantos outros do Brasil que entraram no nosso encontro. Hoje estamos aqui para continuar com esse nosso roteiro de estudos e esse compartilhamento de criações, né? Então, num primeiro momento, o Fernando fala sobre a pesquisa dele, sobre o Haikai, especificamente hoje sobre o Senryu, e depois da fala dele, que deve durar aproximadamente, sei lá, eu imagino uns 40 minutos, mas a gente tem uma flexibilidade, a gente vai compartilhar um pouco dos haikais que nós produzimos, né? Então, quem tiver alguma coisa para mostrar, mostra. E também nós temos o costume de selecionar um haikai de cada participante do encontro do mês para fazer uma espécie de agendinha de haikais, ou, né, deixar isso, os haikais do mês. A gente vai anotando para posteriormente, a gente não sabe o que a gente vai fazer, mas a gente está anotando, que é o primeiro passo. Então, assim, eu queria passar para o Fernando e vamos ouvir o Fernando e no final vamos ler os nossos haikais. Vai lá, Fernando. Vamos lá. Bom, primeiro, quero agradecer, né, a Nipocultura, Hisai Yoshihiko, né, pelo convite, e o Silvio também, pela ideia, né, aí que a gente tem conversado aí já há algum tempinho, né. E então é um estudo que eu comecei a fazer há pouco tempo, por bastante curiosidade, né, não só em relação, então, ao Senryu, mas ao Haikai, né, como um todo, e eu achei interessante porque, embora a gente hoje, né, contemporaneamente, não veja tanta distinção, né, assim, o gênero Haikai atualmente é um gênero bastante híbrido, né, já está espalhado pelo mundo todo, cada lugar que ele é presente, ele apresenta nuances, né, específicas, né, de acordo com a cultura e a linguagem, né. E aprofundando o estudo do Senryu, então eu vou apresentar para vocês, né, um estudo que é específico de uma bibliografia que eu encontrei, e esse estudo ele está em andamento ainda, então eu vou apresentar uma pequena parte, vou continuar estudando, né, e vamos lá então, deixa eu colocar aqui para apresentar, que vai ficar mais... Bom, tudo bem? Então, vocês estão conseguindo ver a imagem, a tela? Tá perfeito, Fernando. Bom, então, é uma breve introdução. Eu tomei como referência, então, um livro do Reginald Horace Blyth, né, um livro bastante já conhecido, né, internacionalmente. Ele publicou vários livros sobre Haikai, história do Haikai, sobre Senryu e sobre o Zen, budismo também, né, final da década de 40, década de 50, né, e 60. Esse é um livro específico, então, sobre o Senryu. O outro livro, depois, que eu achei também, esse é um livro a edição de 1949,
né? É um livro já antigo. E um outro, professor Makoto Ueda, né, da Universidade de Stanford, ele também é, né, professor de literatura comparada e literatura japonesa, editou esse livro, que é também específico do Senryu, já é mais recente, né, de 1999. Então, basicamente, o que eu vou apresentar para vocês são algumas anotações, né, desses dois livros aqui, e eu arrisquei, né, os dois livros são em inglês, selecionei alguns exemplos, né, então, do Senryus, e tive que me aventurar aí, né, não sou tradutor, mas né, a gente busca, então, tentar fazer uma interpretação, então, desses poemas, né. Ontem eu encontrei um outro livro que eu ainda não, né, vou atrás ainda, eu só trouxe ele aqui por curiosidade, né, que chama Senryu, Poemas do Povo, né, Poema das Pessoas, de 91, ele chama ali como né, um primo menos conhecido, né, do Haikai. Então, é interessante também ver que cada título, né, apresenta alguns termos que eu acho interessante já a gente, né, se atentar, né, o do Bliff, ele chama de versos satíricos, da Ueda, né, versos humorísticos, né, light verse, depois eu vou, né, explicar rapidamente também, esse é um termo já conhecido, né, da literatura, da crítica literária, e esse outro aí que fala que são poemas, né, poemas populares, vamos pensar assim, né, da literatura popular. Algumas características gerais, né, para definir, então, o Senryu, assim como o Haikai, ele é um verso curto não rimado, com um padrão de 5, 7 e 5 sílabas. Ao contrário do Haikai, não exige nenhuma palavra que implique a estação do ano, Kigo. Então, isso aqui é uma característica bem geral e que a gente já consegue diferenciar, né? Assim, de forma bem geral, a diferença entre Senryu e o Haikai. Né? O Haikai, normalmente, né, você vai encontrar, então, essa referência a uma palavra, ao Kigo, que é uma palavra que implica a estação do ano. E o Senryu, não. O Haikai, em geral, também tenta capturar um momento de compreensão sobre o misterioso funcionamento do mundo natural. Enquanto o escritor do Senryu, ele estuda intensamente os vários aspectos da condição humana e relata suas descobertas de forma humorística, o humor, às vezes, passando para um território da sátira. Então, aqui, né, estou tirando tudo do prefácio do livro de Makoto Ueda. Já no prefácio do livro do Bliff, ele diz já, né, o seguinte, que tentei trazer à tona a natureza do Senryu por comparação e contraste com o Haikai, pois os dois juntos fornecem uma ideia bastante completa da natureza do povo japonês, sua espiritualidade, idealismo e realismo. Sobre o Senryu, ele diz que são momentos de insight da natureza do homem. Vemos uma imagem de uma situação da vida repentinamente suspensa. Cada detalhe, cada motivo secreto e pensamento oculto retratados. São como cenas de um drama descrito em 17 sílabas. Então, do livro do Reginald Bliff, né, que ele chama de versos satíricos, né, ele está definindo o Senryu como sendo versos satíricos. Já é uma visão, então, ocidental, né, a partir, né, da leitura que ele faz. Então, o primeiro exemplo, só para a gente, né, começar já com alguns exemplos. Polindo espelhos, o dono reconhece a dama ladrona. Né? A maioria dos exemplos, né, são senryus, né, ou haikais, né, anônimos do Japão entre o século XVIII e XIX, alguns talvez mais antigos, né, isso depois eu vou explicar então, um pouco mais detalhado, que está no livro do Ueda. Um haikai é a expressão de um momento de visão da natureza do mundo. Se o homem está presente, a natureza está vagamente impregnada dele. Por exemplo, esse haikai. Manhã grandiosa,
Ventos de longínquas datas cruzam os pinheiros. Esse aqui é de Uejima Onitsura, né? Ele é quase contemporâneo do Basho, um pouco depois, né? Então, como um exemplo aqui da natureza do mundo, né? Expressa pelo Haikai. Já o Senryu, ele é a expressão de um momento de percepção psicológica da vida dos seres humanos. A natureza está ausente, ou é um mero pano de fundo. Então, ele dá esse exemplo. A jovem viúva, fascinada com a criança, mesmo a contragosto. É também anônimo. O livro do Blyth, ele vem junto, né, algumas ilustrações. Esse aqui é da onde eu tirei esse Haikai, né? Ele tem o original ali no japonês, depois a tradução dele para o inglês. E normalmente vem um texto explicando a situação, porque como se trata-se de costumes muito antigos, né, às vezes você só lendo isoladamente o poema, às vezes a gente não compreende o contexto, né? Então ele apresenta, né, os haikais, os senryus, e depois tem um texto explicando mais ou menos, né, o contexto, né, ali da situação, e tem um desenho, então, do senhor Sobun Taniwaki, né, que, infelizmente, ele morreu antes de ser publicado, eu acho, que esse livro do Blyth. Continuando, então. O haikai tem uma simplicidade consumada, tem a pureza, a vagueza e o mistério da natureza, que não chora e nem resiste. Por exemplo, agulhas caindo com o vento dos pinheiros, o som frio da água. Esse é um exemplo, então, do Matsuo Basho, né? Então, toda essa atmosfera, né, essa vagueza, né, da atmosfera, né, da natureza, expresso, então, nesse haikai do Basho, né? Então, típico, né, da característica, né, do sabor, né, do haikai. E já o Senryu lida com o imperfeito, o degradado, a fraqueza, em outras palavras, com nós mesmos. Por exemplo, dinheiro emprestado para o colega nem morto no olhar da esposa. Também anônimo. Então, curioso, porque o Senryu, por exemplo, já vai falar, então, por exemplo, dinheiro. O Blyth diz que praticamente você, nos haikais tradicionais, você não encontra nenhum, né, utilizando essa palavra dinheiro, né? Então, ele já é específico, assim, de uma realidade própria mesmo, né, das relações mais mundanas, né? O haikai é religioso em sua atitude. Não apenas leva a religião a sério, mas também considera tudo religiosamente. E é, de certo modo, idealista e romântico. Diz a verdade, mas não toda a verdade. Por exemplo, ouço a flauta muda, nas sombras sob as árvores do templo de Suma. Isso aqui também, um exemplo de Basho, né? Contrastando com esse haikai, o Senryu é, em geral, não religioso. Religião é, na melhor das hipóteses, fraqueza. Na pior, superstição. Deus observa nossos sofrimentos não com piedade, não com prazer, não com indiferença, mas com interesse. Homem esfaqueado. A estátua de Jizo olha e não diz nada. Também anônimo. Essa estátua, então, de Jizo, ele explica ali que representa o Deus da misericórdia, né, padroeiro das crianças e viajantes. E normalmente você encontra essas estátuas em lugares mais onde não passa muita gente, né? Então é um contraste, né, bastante grande aqui entre esses dois exemplos relacionado a essa questão da religiosidade. E o Senryu não nos deixa escapar deste mundo, não nos permite voltar para o passado. Conta toda a verdade, mas ao fazê-lo, algo da delicadeza é esmagada e murcha.
Aqui são todas citações, tá? Direto das palavras, né? Eu estou traduzindo aqui, uma tradução meio literal, né? Do livro do Blyth. E aí ele dá esse exemplo aqui de Senryu. O som da harpa, ela para e vai trocar lenha do fogão. Então é interessante, né? Porque ele começa apresentando aquela ideia que parece que vai ser um haikai, né? O som da harpa. E aí ele coloca a gente para o mundo real, traz, né, a mulher que está tocando, sai correndo para a cozinha e vai trocar a lenha do fogão. Então isso é uma coisa que é de uma, né, cria uma cena, né, como ele diz ali, né, de uma situação de um cotidiano, né, dentro de uma casa, né, normal das pessoas no dia a dia. Bom, o livro do Blyth, ele, né, então, como eu disse, assim, é um estudo que eu estou fazendo ainda, tem muitos outros exemplos, eu vou, então, fazer agora um resumo mais geral aqui, que ele vai fazendo essas comparações, eu acho bastante interessante, né, comparar sempre entre o haikai e o senryu, aquilo que é semelhante, aquilo que é contrastante. O haikai pode se expressar também na fraqueza e na decadência da vida. Mas no senryu há um toque de crueldade. O senryu é insensível e, no entanto, é poesia. A vida é assim também, né? O senryu é mais intelectual do que o haikai, no sentido de que diz tudo o que há para se dizer. O haikai se satisfaz com expressões lacunares. O haikai evita a hipérbole e todas as cenas e emoções violentas, né, os exageros. Já o senryu abrange tudo isso. Ele floresce, inclusive, até na vulgaridade. Então, mais dois exemplos comparando, né, esses aspectos entre o haikai e o senryu. Canto da cigarra. Dentro do quarto, pulsante, um homem doente. Então, parece senryu, né, mas aqui ainda tem a ideia do haikai, né, do Takahama Kiyoshi. Já é um autor mais contemporâneo, né? No entanto, mantendo as tradições ainda, né, dos elementos, né? Canto da cigarra seria o Kigo, né? Então, você tem aqui a estação verão, né, quente, né? Normalmente, então, diz ali no texto do Blyth, né, quando a cigarra vem e ela senta ali na parede perto do quarto, né, e o homem doente ali, então, o som da cigarra, né, se mistura com toda aquela sensação, né, da pulsação, né, do quarto latejando, né, a cabeça latejando com o som dentro ali do quarto. Então, isso é característica de haikai. Já o senryu, um sol escaldante, as vísceras no som áspero do cão ofegante. Então, um senryu antigo, né, eles chamam também de old senryu, né, e veja bem que traz uma temática parecida, né, também no verão, né, mas de uma forma muito mais, ele diz ali, cruel, né, você tem uma visão mais crua, né, da realidade. E o exemplo, ele tem esse desenho, né, essa ilustração, né, também ali no livro do Blyth. Cachorro. Bom, a diferença entre o humor do haikai e do senryu é óbvia, mas difícil de expressar em palavras, né? Aí entramos num tema né, que é bem específico do senryu, que existe o humor também no haikai, mas são humores muito diversos, né? Ambos estão, em grande medida, em contradição e paradoxo, mas no senryu, tudo é mais transparente. O humor do haikai é muito mais ingênuo, embora mais profundo, mais ancestral, nascido antes de nossos dias, descoberto em vez de criado. A maioria ali quando menos notado. E aí eu aproveito, né, a deixa aqui desse tema do humor e passo já para o livro do Makoto Ueda, né, que traz no título, né, esse termo light verse, que diz respeito, então, a essa característica, né, dos versos humorísticos. Eu peguei aqui de um outro, né,
uma outra referência, né? Uma descrição do que vem a ser esses versos, né? Tradicionalmente, a light poetry, ou light verse, é um gênero da poesia de língua inglesa e diz respeito a poemas que costumam ser bem-humorados e breves, sendo que muito de seu efeito cômico decorre do uso de trocadilhos, de rimas esdrúxulas e de outros recursos sonoros. Trata-se de uma poesia escrita em formatos convencionais, epigramas, baladas, canções de berço, de ninar, né, canções de marujo, canções, né, de viajantes, quintilhas obscenas, canções folclóricas, etc. Então, veja bem que já está relacionado com a própria ideia de canções, e eu lembrei já na hora aqui do Rai Cabaré, né, do encontro passado, né, que são todos ali características, né, de senryu mesmo, né, que a gente pode apreciar no outro encontro. E ele aborda normalmente assuntos frívolos, mas que também não descuida de temas mais solenes. Isso aqui eu tirei, então, de uma dissertação de mestrado aqui. Depois está na bibliografia. Vamos lá. No prefácio, então, do livro do Ueda, ele diz o seguinte: a rigor, não é muito correto chamá-los de senryu, porque não havia esse uso quando foram escritos, né? Ele está falando, então, dos exemplos que ele vai estar compilando nesse livro, que são senryus, ou poemas, né, do Japão pré-moderno, né, que está no título, século 17, 18. 17, 18 e 19, né, também. 19 já é a passagem, né, para o moderno. Os contemporâneos, na época, né, os conheciam como Maekuzuke, verso lúdico, Kyoku, verso sem sentido, né, o nonsense, né, Zareku, verso brincalhão, né, eles usam o termo playful verse, que também pode ser divertido, lúdico, né, e por outros vários nomes, né, que eles chamavam na época, né. Eram todos também categorias que vinham do Zapai, né. O senryu, como o nome de um gênero poético, surgiu em meados do século XIX, assim como o nome haiku, né, conforme a reforma do Masao Kashiki, né, e se tornou bem estabelecido apenas no século XX. Então, quando a gente fala hoje senryu, né, isso se remete, então, a um termo utilizado a partir, então, final do século XIX, início do século XX, né, e a gente vai entender por que acabou ficando esse nome de senryu, né, para esse tipo de poema, que na época eles não chamavam, né, de senryu. Hoje é prática comum no Japão aplicar o termo a todos os poemas pertencentes ao gênero, independentemente de quando foram escritos. Tanto é que no livro do Bliff, ele vai caracterizar vários haikais, às vezes até do Basho, do Kikaku, né, que é, acho que um discípulo, né, do Basho, e especialmente o Issa, né, alguns já, inclusive, falam que ele escrevia mais senryu, mais no estilo senryu do que do haiku, né. Bom, mas aí né, são as várias leituras, né, que podem ser feitas. E aí a gente tem que falar desse carinha aqui, muito curioso, Karai Hashiemon Senryu, nascido em 1718, né, e 1790, falecido. O nome dele, então, original, né, de nascimento é Hashiemon, e aí o termo senryu, né, é o pseudônimo que normalmente os poetas, né, inclusive Basho, não é o nome original do Basho, né, planta da bananeira, que é o nome que ele assume quando ele se torna, então, escritor, né, de haiku. Aqui tem uma imagem, né, da época ali desse senhor, né, e o que significa, né, o termo senryu? Né, ao pé da letra é um salgueiro do rio, né, provavelmente a casa dele ficava, né, às margens, talvez, de um rio, e lá deviam ter muitos salgueiros, né. E ele vai adotar esse nome quando ele se torna, então, em 1757, um mestre de Maekuzuke, né. Mestre aqui, no caso, ele se torna um tenja, né, que é um juiz ou avaliador, né, desses poemas, na época, intitulados, então, o Maekuzuke. E o que significa, então, né, assim, então, literalmente, né, esse termo
diz que significa juntando-se a um verso anterior. Era também, então, né, o concurso de poesia para escrever versos encadeados, né, popularmente. Um jogo ou desafio baseado no Renga, no qual o Tenja propõe uma primeira estrofe de 2 versos, com 7 e 7 sílabas, chamado Maeku, a qual os inscritos devem enviar uma segunda estrofe de encadeamento, o Tsukeku, de 3 versos com 5, 7, 5 sílabas. É interessante porque inverte aqui a lógica, né, a ideia do Renga no haiku, que o primeiro poeta escrevia 3 versos de 5, 7, 5, o segundo poeta complementava com 2 versos de 7, 7, aí um terceiro escrevia um outro, né, de 3 versos, 5, 7, 5, que segue a tradição do Tanka, né? E aqui a gente está vendo no Maikuzuki, que inverte, né? O Tenja lança 2 versos, né, de 7, 7, e né, as pessoas que querem, então, dar continuidade vão escrever esses 3 versos de 5, 7, 5, que é o que a gente conhece hoje, a forma, né, do atual Senryu ou do próprio Haikai. Ao mesmo tempo, era, né, considerado também um método de ensino para aprender a encadear versos, né? Então, tudo isso está relacionado, pelo que eu pesquisei ali nos livros, com esse gênero do Maikuzuki. Aqui um outro, né? Eu não sei se isso aqui era a caligrafia do Senryu, né, mas tem ali um desenho dele também. Vamos, então, só para entender como é que funcionava esses jogos, né, esses concursos do Maikuzuki. Então, primeiro, né, o juiz lançava ali para Maiku. Moshia, Moshia, to. Moshia, Moshia, to. E aí, né, aí eles enviavam vários tsukeku, respostas, né, para esse Maiku. Um dos exemplos que o Ueda mostra, né, é esse aqui. Mizuchaya e kite wa uofuki hi wo kurashi. E aí, para traduzir isso aqui, é um quebra-cabeça, né? Porque eu não, né? Depois eu até ia tirar dúvidas com o seu Yoshihiko, que, né, compreende bem aqui, mas isso a gente pode até combinar ali, ó, já estou, para a gente poder fazer uns estudos de tradução. Então, eu resolvi traduzir da minha cabeça mesmo, daquilo que eu entendi, né? Que pode haver uma série de variáveis aqui, inclusive, às vezes, na minha tradução mais livre, posso até ter desvirtuado um pouco, né, do original. Né? Então, eu coloquei dessa forma aqui. Só se, né? Só se, né? Só se, né? Só se, né? Na casa de chá, ele só, o dia inteiro, anéis de fumaça. Então, ele ali esperando, né, até, né, enquanto a garçonete não der bola para ele, ele vai ficar lá o dia inteiro esperando. Então, só se ela, né, der atenção para ele, ele vai embora, né? Essa é a ideia de uns dos tsukeku que foram selecionados, né, aí nesse concurso. Um outro exemplo, para esse mesmo Maeku, né, então, o mesmo aqui, um outro participante enviou o seguinte tsukeku, né? Undoshini, Botsuki no Iru, Sado no Yama. E aqui é um problema, né? Porque na ilha de Sado, né, tinha ali, então, os mineradores, né, ali trabalhando. Eu fiz uma tradução tentando buscar aqui, né, a realidade, o contexto aqui, né, brasileiro. E aí ficou assim. Caso aconteça, então, mineiros de tanga e um guarda com um bastão na Serra Pelada. Eu tirei ali, né, a ilha de Sado e coloquei a Serra Pelada, que é o caso que a gente tem um contexto aqui, né, todos os mineradores ali trabalhando praticamente pelados, né, mas sempre tem um guarda ali vigiando, né, para ver se ninguém vai guardar um ouro ali, né, escondido. Então, caso aconteça de algum minerador, né, roubar, tá ali o guarda
né, de olho ali, com bastão. Então, a princípio, a gente observa que tem que, né, essa conexão, né, o Maeku, ele é muito genérico, muito livre, né, ele dá muita margem para a imaginação dos participantes. A ideia era essa, desse concurso, né. Praticamente, então, por isso que o Tsukeku, ele vai se tornar um poema independente, porque não importa tanto, né, ali, o Maeku, ele é só um disparador, né, é só um motivador para que nasça, então, né, os mais diferenciados tipos, né, a diversidade, né, dos contextos a partir daquela pergunta inicial. Bom, outro exemplo, então, de Maiko, num outro concurso, daí é lançado um outro tipo, né, Tsuzuki Kososure, Tsuzuki Kososure, e é sempre isso, é sempre repetido, né, tem uma redundância aqui, né, nesses Maiku, que é justamente para dar essa, né, liberdade para o participante imaginar ali. Hana yue ni kyou mo kyaku aru kusa no iyo. Bom, eu deixei dessa forma. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Flor de cerejeira, hoje mais uma visita na grama da choça. Um outro maiku, um outro concurso, Aratamenikeri. Aratamenikeri. E a resposta? Uma possível resposta, né? Shikarareta, tokoe ucharu, hana no eda. Traduzir dessa forma, então, o vigia está vindo. O vigia está vindo. Pego em flagrante, ele corre e joga fora flor da cerejeira. A gente imagina, né, a cena, né? A pessoa pegou as flores ali da árvore, de repente aparece um vigia e no susto, né? Ele corre jogando fora, né? Achando que ia ser pego por estar roubando alguma coisa. Bom, então, acho interessante ter esses exemplos, né, para a gente entender como que nasce, né, então, o Senryu. Né, no dia 29 de setembro de 1750, né, é lançado, então, o primeiro concurso de Maikuzuke, né, a maioria era anônimo, né, eles enviavam por pseudônimo, né, e o Senryu, o Karai Senryu, ele não sabia, né, dos nomes. Foram 207 versos inscritos, desses 13 o Senryu selecionou, né, para divulgar depois. Então, esses concursos, né, tinham uma pequena taxa de inscrição e normalmente tinham os prêmios, né, para aqueles que fossem selecionados, né, prêmios, assim, bem comuns, tipo conjunto de taças ou pedaços de tecidos, né, que eles ganhavam como uns prêmios, e depois a publicação, né. E aí, olha só que interessante, 10 dias depois do primeiro concurso, né, teve o segundo concurso já. E aí já teve, dobrou 298 versos inscritos. Depois, no terceiro concurso, teve 898 inscritos. No quarto concurso, 1.261 inscritos. No quinto concurso, 1.614 inscritos. No sexto concurso, já quase 2.000 inscritos. Então, a coisa foi meio que, né, tendo uma visão, né, e isso tudo, eu não coloquei aqui, esqueci, né, essa referência mais, eu não tenho muito conhecimento, então, né, da questão, assim, cultural, histórica, né, do Japão, pretendo ainda estudar isso, né, Yoshihiko, que conhece bem, mas esses concursos aconteciam, né, na cidade, na época chamada Edo, né, que atualmente é Tóquio, né, então era uma cidade grande já na época, né, por isso que teve, então, toda essa adesão, né, de muitas pessoas participarem desses concursos. Olha só, em 5 anos desse concurso, né, já tinham mais de 10.000 inscrições, 1762. Né? E aí, em 1779, já contava, né, uma média de... Né, o concurso do ano de 1779 contou com 25.024 inscrições. A partir disso, né,
dessas... a gente tem aqui a data de 1765, que é a publicação, então, de uma antologia ou uma coletânea de Maikuzuki. O volume 1, que foi publicado esse ano, então, contaram com 756 versos selecionados, de mais de 10 mil acumulados, né, nos 7 anos de concurso, né, de 1757, né, que foi lançado primeiro, até 65, eles já tinham um material muito grande para publicar, então, numa revista, né, de antologia, né, os versos selecionados desses concursos todos. Só que aí, essa revista teve muito sucesso, né, o nome da revista Haifu Yanagidaru, né, que ela foi publicada durante 1765 até 1840, né, tinha ali essas antologias, né. Yanagidaru, né, literalmente, então, significa barril de salgueiro, né, um barril feito, né, então, da madeira do salgueiro, que normalmente, né, guardava ali o saquê. Então, os Maikuzuke, os que a gente chamou de Senryu, né, viam publicados aí nessa revista, que era o barril de salgueiro. O editor do Karai Senryu era o Goryoken Arubeshi, né, e ele vai, então, publicar nessas revistas apenas os Tsukeku, já como, então, dando a ideia de um poema independente, que é o que hoje chamamos de Senryu. Então, não, né, porque a gente viu que o Maiku era dois versos ali bastante neutros e repetitivos, elas nem daria para chamar aquilo de poema, era só, então, o disparador, né? E aí, então, as publicações vinham só com a diversidade dos Tsukeku, né, todos eles, né, vamos dizer assim, né, se não tinha o Kigo, tinha, então, uma temática que era lançada pelo Maiku. Né? Então, o livro se tornou um best-seller na época. Em 1767, ele lança já o Yanagidaru volume 2. E, a partir disso, ele vai publicar todo ano um volume. Em 1787, então já temos ali 22 volumes dessa revista, que coincide mais ou menos com a morte tanto do Arubeshi, né, que ele morre em 788, e o Senryu, ele vai morrer, então, em 1790. Né? Então, até aqui que vai, vamos dizer assim, essas publicações, esses dois senhores, né, eles vão ter, assim, já criado uma tradição, né, dessa escrita do Maikuzuke, e o que a gente chama hoje de Senryu. Estima-se que Karai Senryu tenha selecionado em torno de 75 mil Tsukeku, Senryus, né, de uma média de 2,3 milhões ao todo em sua vida. Bastante coisa, né? A partir de 1790, da morte do Senryu, né, uma outra pessoa assume a posição dele, né, como sendo o Senryu 2. Depois desse vem o outro sucessor, o Senryu 3. Depois o Senryu 4. Isso, né, até 1838, quando se para de publicar a revista, então, né, somando um total de 167 volumes do Yanagidaru. Só que os críticos de hoje, né, eles tomam como referência, né, a qualidade dos escritos, né, principalmente os 22 primeiros volumes, porque, né, a sensibilidade do Karai Senryu era algo que se destacava entre todos os outros, né, Tenja, né, que assumiram a posição de selecionar, né. Então, o Senryu, então, ele vai realmente, né, fazer, assim, história, né, com essa função dele, né, de selecionar, né, e de fazer todo esse trabalho dessas coletâneas, né, desses poemas, né, curtos. Aqui um exemplo, né, de uma capa, então, de uma das revistas, né, do Yanagidaru, volume 2. E aí, bom, já finalizando, né, acho que meu tempo deve estar passando ali, Senryu, né, eu tenho outros textos depois que eu vou, então, continuar esse estudo, né, trazendo essa interpretação como uma poesia do proletariado, né, a partir também de uma leitura de um filósofo contemporâneo, o Jacques Rancière, né, que era poesia escrita pela parte daqueles que não têm parte. Tem toda uma teoria estética aqui
desse autor. Quem eram, então, os verdadeiros autores dos Senryus na época? Então, a partir de alguns relatos documentados, né, isso aqui está no livro do Makoto Ueda, né, ele destaca aqui quem eram esses autores, os que participavam, né, desses concursos, escreviam, e né, a gente tem até hoje, então, publicado nessas revistas, né, esses light verses, né, do Japão pré-moderno. Nesses relatos descreve, então, olha, participaram 3 bombeiros, 2 contadores de histórias profissionais, um senhorio, um mordomo, um escultor de marfim, uma bordadeira, uma dona de taverna, uma operadora de loja de macarrão, uma vendedora de lanternas, uma cozinheira, um rebocador de gesso, um monge zen, um frade, 2 médicos, 2 editores, 2 vendedores de peixe e um escrivão da prefeitura. Olha só, provavelmente, né, deviam anotar ali, né, profissão, talvez na inscrição. De todas essas evidências, pode-se deduzir que muitos dos que escreveram Senryu eram pessoas da classe plebeia. Uma conclusão inteiramente consistente com os pensamentos e sentimentos expressos em muitos Senryu pré-modernos que sobrevivem até hoje. Isso aqui, então, é citação do livro do Ueda, né? E eu finalizo, então, essa apresentação apresentando um último haikai do Karai Senryu, que é esse aqui, né? É um haikai, né? Um haikai antes dele morrer, o último antes dele morrer. Vento de inverno, brotos que estão por vir, salgueiros do rio. Do livro lá do Bliff, que ele traz esse exemplo aqui. Aqui são as referências. Então é isso, gente. Deixa eu terminar aqui a apresentação. Passei um pouquinho do tempo, né, Silvio? Não, tá ótimo, Fernando. E assim, eu acho que foi excelente a aula, maravilhoso. Ainda bem que a gente planejou de fazer num encontro específico, né, e não ficou atropelado como a gente até chegou a pensar em fazer, porque o encontro passado também era sobre o haikai satírico, mas na verdade são assuntos completamente diferentes e realmente merecia mesmo a gente pensar mais longamente sobre isso. E fantástico também essa ligação aí que você acabou encontrando com o filósofo Rancière, né? E essa ideia de captar essa coisa de que o Senryu, então, era uma expressão popular, né? Enquanto o haikai, de certa maneira, esteve ligado à religião, ao zen, né? E que não é nobre também, exatamente, né? Mas está ligado a um outro aspecto, que é o aspecto da religião, né? Da coisa clerical e tal, ainda que do Oriente, né? Do Japão. Então, assim, fantástico essa coisa de uma ironia fina, né? Que é uma característica também desse... Faz sentido, né? Uma poesia que seja proletária, né? Que seja plebeia e que se manifesta de maneira também sutil, né? Irônica e não debochada, porque esses exemplos que você trouxe mostram isso, né? Que tem uma coisa de crítica, de ironia da realidade, mas com uma sutileza, uma descrição assim que é fantástica mesmo, né? Eu fui no caminho observando assim vários aí me chamaram a atenção assim de comentar, mas infelizmente eu nem anotei essas observações, mas me chamou muita atenção, por exemplo, me chamou muita atenção, por exemplo, aquele da lira, e para e vai colocar lenha no fogo, né? Essa coisa de contrapor
contrapor essa vertigem da poesia, né, com essa coisa do mundo real, né? Então tem uma ironia, mas também tem, mas é filosófico, como você colocou, né? Porque não é só uma ironia de chamar a Você atenção. percebe claramente que assim, você se coloca na situação, é como se você estivesse vendo a cena, apreciando, ouvindo o som, de repente ela para e sai correndo, né? Então, é um flagrante, assim, né, de um momento, assim, e é muito comum, assim, de um cotidiano, mas que, de repente, alguém teve uma sacada e percebeu essa sutileza, né? Assim, é muito, muito curioso mesmo. Encontrar, eu diria que é encontrar poesia, beleza, filosofia e até misticismo naquilo que você colocou que é na decepção, na inconcretude, né? Na fraqueza, na fissura, né? Então, ou seja, tá tocando, é belo, é uma vertigem, mas também existe beleza e poesia na falha, né? Ui, não terminou a música, mas foi botar lenha no Sim, fogo. aham. E na beleza que traz esse fenômeno, né? Eu acho que para mim a essência da maneira como você apresentou e segundo a leitura do livro que você seguiu, tá nisso, né? É observar. Então, eu diria até assim, né? Para quem gosta de escrever, acha que não sabe fazer haikai, aquela velha discussão do que é haikai, o que não é haikai, que de vez em quando a gente acompanha o pessoal se pegando aí, né? Então, assim, o Senryu e esse poema mesmo que você apresentou da lira, né, e do fogo, representa isso, né? Não precisa ser perfeito, não precisa chegar ao fim, entendeu? Mas porque tem a lira, tem a poesia, tem a essência das coisas, mas também tem o fogo, você tem que trocar, porque se você não botar lenha no fogo, você morre de frio, né? Então, assim, é preciso continuar para chegar onde você quer ir. Então, as tuas tentativas de haikai, a tua é a lenha no fogo, né? Pode ser que a música não termine hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, mas você precisa Isso produzir, é. você precisa continuar. Isso é curioso porque traz essas múltiplas camadas, né, de interpretação. E, inclusive, né, você Sim. falou da minha sacada em relação do Rancière. Na verdade, é um texto já que existe, que eu também estou de olho, que já faz essa relação. E é justamente através dessas intertextualidades desses poemas, né, essas aberturas para múltiplas interpretações, né, que ele vê essa riqueza, né, analisando os senhorios contemporâneos, né, porque hoje atualmente, esse artigo fala analisa jornais, né, o Mainit, eu te passei, lembra o site? Mainit, agora fugiu o nome do Shimbun, né, e que todo dia tem um editor que ele lança também os senhorios, né, e eu acho que ele seleciona por dia. É uma coisa também, assim, estrondosa, né? 50 mil, sei lá, não sei se é por dia ou né, que ele recebe de senhorios para selecionar também. Ele faz mais ou menos um papel muito parecido com o original, né? O Carai Senryu. Só que agora pensando nessa difusão que é o jornal, né? E analisando assim quais são os costumes de hoje em dia do Japão, né? Fala muito de solidão, fala bastante dessa questão relacionada, né, ao Japão atual, neoliberal, né? Então tem uma série, né, como que isso os cidadãos estão bastante assim presos também dentro de um sistema, né? E a poesia como uma forma deles, né, como uma válvula de escape, né, o riso, o humor, né, a sátira como uma forma de você sentir um pouco, né, respirar um pouco, né, o ar dentro desse mundo às vezes muito rígido, né, em relação às situações. Ô, Fernando, eu queria só pontuar aqui que a Jaqueline Sazano, né, ela disse que leu, o entendimento dela desse poema que eu citei sobre é Lira, né, que era o poema, né, talvez a gente retome o poema para lembrar, sobre as mãos que dedilham as cordas finas, né, do instrumento e na mesma hora
pega as madeiras para queimar, né? Então, assim, tipo, a interpretação dela foi mais nessa coisa do trabalho das mãos humanas, né? E os seus diferentes papéis e tal, como você falou, são vários Muito entendimentos, interessante. assim, e linhas possíveis, né? Uhum. Então, assim, se tiver alguém que quer falar, quer perguntar, chamar atenção para algum ponto da apresentação do Fernando, fazer uma pergunta, tá aberto, é só abrir aí o microfone e sair falando, tá, gente? Acho que o Yoshihiko Ok. levantou a mão. Primeiramente, parabéns, Fernando. Gostei muito da apresentação. Eu conheço pouco de Senryu, né? Sobre a história da literatura japonesa, muito pouco também. Foi bastante enriquecedora a sua apresentação. Mas aproveitando esse Senryu que o Silvio abordou, me chamou a atenção duas coisas. A primeira coisa é a rusticidade do ambiente, né? Fogão a lenha, tal, dá a impressão assim a casa de um camponês, né? Um pessoal assim bem vivendo uma vida difícil, né? E mesmo nessa vida difícil há espaço para a música, quer dizer, os mesmos dedos rústicos que vão lá mexer com lenha, talvez na lavoura ou coisa do tipo, é o mesmo dedo de que é preciso a sensibilidade para tocar as cordas da lira, né? Então, são duas coisas. Você vê um fundo de rusticidade e, ao mesmo tempo, uma coisa sublime da música contrapondo com o fundo de rusticidade, né? E isso me faz lembrar o que Sartre falava, né? Ele dizia da existência que vem antes da essência, né? Então dá a impressão exatamente isso. Quando ela está dedilhando as cordas da lira, dá a impressão que ela está ausente da realidade, do entorno, da coisa rústica, da vivência, daquela coisa do dia a dia, do cotidiano difícil, duro, em alguns casos, talvez até pouco hospitaleiros para ela, né? E, no entanto, ela tem que abandonar aquele momento de, como é que se diz, de enlevo, naquele momento em que ela fica absorta da realidade dura da vida e tem que correr para o fogão, botar mais lenha na fogueira ou lenha na lareira, senão, como o Silvio falou, vai morrer de frio, né? Ou, sei lá, não vai conseguir cozinhar aquilo que está no fogão, né? Eu achei muito interessante isso daí. Muito boa apresentação, Fernando, e eu acho que você foi feliz em elencar esses exemplos aí. Foi muito bom. Muito bom, Eu Exato. gostei também queria falar um pouquinho. Porque a gente estava conversando sobre o Senryu, né? Mas pelo que a gente estava ouvindo de Senryu, a gente falava assim, nossa, o Haikai é melhor, né? É mais poético. E, não gostei do Senryu. Mas aí, hoje, com a explicação do Fernando, deu para perceber bem a diferença entre as duas poesias, né? São estilos, né? E, como falou assim, as pessoas só vão poder ter tempo para contemplar a natureza, escrever um haikai quando a pessoa está numa situação mais confortável, né? Aí vai de encontro com aquilo que o Fernando falou, que os senryus, os escritores de senryu eram proletários, né? Então, como que uma pessoa que vive uma vida dura vai poder falar sobre natureza, né? Observar a natureza? Muito poucos, eu acho. E está muito voltado para aquilo que aquilo que a pessoa passa, né? Que é o senryu, não é? Eu acabei gostando do senryu. E essa poesia da lira, realmente, ele retrata bem essa coisa do haikai e do senryu, né? Acho que é um divisor. Não sei se eu entendi da forma correta, mas... Sim, mas achei... é isso mesmo. Gostei bastante da apresentação do Fernando. Que bom, boa notícia. Então consegui mudar ali a avaliação sobre o Senryu, já um ganho, né?
Mas Eu a tenho um gente confunde exemplo, mesmo. desculpa, pode falar, Fernando, eu atropelei você, Pode vai falar. lá. Não, comenta, pode comentar e depois na sequência vai lá. Não, porque essa linha divisória ela é muito assim tênue mesmo, porque a gente tem muitos, sim, é uma variedade tão grande, né, e inclusive existem, né, realmente alguns senryus que utilizam uma linguagem mais, vamos chamar assim, menos poética, ou menos, ela é mais assim, que não, que é da linguagem mais coloquial mesmo das pessoas, né? E aí você tinha, na época, uma crítica muito grande em relação, né, eles inclusive tinham um termo que agora não lembro se era o Zapai, que eles chamavam na época, que era versos mal feitos, né? Então, havia já, inclusive, aquilo que se diz do Basho, que ele faz né, ele tenta transformar nessa prática de uma poesia que era feita de uma forma muito assim, de uma linguagem mais chula, né, ele tenta então resgatar valores da tradição, né, e busca todo esse outro sentido, outro significado, né, para se pensar então o haikai, porque realmente você pode, né, quando a gente fala hoje, popular e erudito, né, então sempre tem, a gente cai nessa discussão, nessa questão de que, um haikai, então, ele é mais elitista, e o senryu, então, ele é mais... Então, não tem como fazer esse tipo de divisão, né, exata, né, assim, existem temas, né, que são muito tabus, né, assim, nessas culturas tradicionais, e que essa literatura era uma forma de, né, o texto do Makoto Ueda, ele fala que tem muitos haikais que falam sobre o tema do sexo, né, e que, embora o Japão tenha tido uma tradição mais, vamos pensar assim, um pouco mais liberal do que no Ocidente, mas mesmo assim eram assuntos que não, né, você não se sente assim confortável para falar. E aí ele disse que ficou até assim, eu resolvi não traduzir esses senryus para não desagradar os leitores, né? Devia ter palavras assim besteirantas, inclusive, nesses poemas, né? Então acho que assim, é tudo sempre muito, por isso que é interessante quando a gente aprofunda mais e ter essa visão, né? E saber que cada coisa tem o seu modo né, de ser interpretado e colocado. Ótimo. O que eu ia falar tem um pouco a ver com isso, quer dizer, quando a gente começou com o encontro com o Haikai, que é recente, né? Nós fizemos 3 encontros com esse, né? Teve a palestra do Yoshihiko, que meio que levou ao encontro com o Haikai, né? Então foram 3, 4 encontros que foram feitos, e eu comecei a pensar mais sobre Haikai, e agora, né, durante a pandemia, quando a gente efetivamente iniciou, eu falei, vou começar a escrever mais para ter essa experiência e pensar mais no haikai tradicional também, que era uma proposta da gente de estudar. E eu entrei num problema que era assim, eu trabalho, sou professor, trabalho em casa, né? Tô fazendo trabalho em home office, né? Então pouco saio de casa. E eu moro no Cobrasol, aqui em São José, que é centro, é selva de pedra. Né? Então, apesar da gente morar no litoral, eu vejo a praia de vez em quando só, né? Então, assim, como fazer? Quer dizer, aí eu baixei as trilhas de Oku, do Basho, para ler, e o cara pegou, botou umas coisas na bolsinha e saiu para viajar, né? E aquilo é o diário de viagem dele, né? Então eu falei assim, caramba, não vou conseguir fazer isso, né? Tudo que eu tenho aqui tem dias que, claro que eu vou até a padaria comprar pão, mas eu olho da janela do meu apartamento, eu vejo o prédio, um pedacinho de céu, né? Quantos haikais vão sair daqui, né? Então eu acho que é isso, eu acho que é a experiência do indivíduo, da vida do indivíduo e das coisas, da maneira como o mundo estimula e oprime esse indivíduo, né? Então, assim, Basho não levava uma vida dura? Claro que levava, né? E aí a gente vai lendo nos diários dele, tem isso. É um desafio tremendo, né?
sair, imagina, daquele jeito, andar por trilhas, né? Com todos os perigos, ladrões e tudo. É uma vida muito dura, né? Então eu não tenho essa experiência. Então é ótimo a gente ter essa visão do Senryu, para a gente poder trilhar e encontrar o nosso lugar dentro dessa poética, né? É isso, mais ou menos, me alonguei um pouco, desculpem, mas acho que essa é a reflexão que eu faço e que eu acho que todos nós aqui que falamos, de certa maneira, rondamos dentro do, do mesmo assunto, né? Alguém mais quer falar? A gente também tem uns haikais para ler. Quem tiver haikai, a gente faz sempre uma leitura, assim, cada um mostra um, pode mostrar até mais do que um. Então essa seria a nossa última parte do encontro. Isai, quer falar? Tá o áudio desligado. Não, ainda não. Antes Leonice, pode falar. Oi, boa tarde a todos. Quero parabenizar a explanação, né? Toda a aula hoje, né? Foi muito clara, né? Didática, parabéns, bem esclarecedora, muito bom para todos nós, acredito. Pelo menos para mim foi ótima. Eu estou aqui muito grata a tudo que eu aprendi hoje. E, enfim, eu acho que complementa aquele lançamento que a gente fez no sábado passado, né? Sobre os poemas em haikai, que o Silvio e o Isai participaram, o esposo da Isai também. Então, meu muito obrigada, né, ao palestrante o Fernando deu uma aula excepcional. Muito obrigada. Muito bom. Eu que E agradeço, obrigado, Clarice. Cleonice, pela Obrigado. presença. Imagina. Bom, gente, agora, então, a gente vai passando para os haikais, né? Eu acho que o Fernando tem que mostrar primeiro, Fernando. Você separou alguma coisa tua para mostrar para a gente? Então, separar não separei, né? Eu estava concentrado aqui nas traduções. Se você quiser pensar um pouco, eu tenho alguma coisa mais ou menos engatilhada aqui também. Senão você pode já sair mostrando. Quer pensar melhor? Pode ser. Então vai lá, Silvio, mostra Tá, e aí, todos aqui, né, que quiserem mostrar alguma coisa, seria muito legal que cada um pelo menos mostrasse um para a gente fazer a nossa agenda de haikais do mês de agosto, tá? Eu vou compartilhar então a tela aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Porque eu tenho uma coisinha assim, hoje, pelo menos, especial. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Compartilhou a tela, gente? Sim. Deixa eu deixar vocês tontos. Vocês estão vendo? Agora apareceu. Apareceu? Então, vocês podem ler. Esse aí, junta no rolê, no shape do seu skate, a ilha se vê. Dentro da ideia do haikai, naquela forma do Guilherme de Almeida, né, com aquela rimado e com a rima interna, eu segui empolgado com aquilo e eu comecei a fazer uns haikais para os medalhistas olímpicos, né? E esse vai pro Pedro Barros, né? Que é um medalhista aqui de Florianópolis. Ele tinha o mapa da ilha no shape do skate e tal, então eu fiz esse. E foi legal que a Gabriela Dreyer, que é uma talentosíssima artista visual, ela fez essas ilustrações. Então, eu fiz vários, eu vou passar para um próximo aqui. Esse aqui
saiu de Guarulhos e aos saltos foi ao mais alto, Mina do Barulho, que é para nossa medalhista da ginástica, né? E tem algumas referências em torno do que está relacionado com o personagem dela, né? O fato da favela. E então, algumas... Esse aqui, mais um, deixa eu ver o que tem. E esse aqui, porque ela teve 2 medalhas, né? Se eu não me engano, né? E essa aqui tem essa referência ao funk, que foi a música que ela usou, né, na apresentação, Batidão em Tóquio, belo baile de favela com ela no pódio. Eu acho que são 3 ou 4. Esse aqui ela fez para Parabéns às ladies, respeite machão e aceite as fadinhas do skate. Para a menina lá do Maranhão, né? Esqueci o nome dela agora. A fadinha do skate. Esses são os que eu separei para mostrar. Vou descompartilhar a tela aqui. Como é que eu faço aqui? Vou voltar aqui minha câmera. Isso. Então eu fiz, desculpa, eu fiz, eu acho que uns 10 haikais mais ou menos nessa linha das Olimpíadas, né? E a Gabriela, eu estava até postando no Facebook, aí depois a Gabriela se empolgou de fazer essas ilustrações, eu parei de postar, esperando que ela fizesse, ela não fez ainda todas as ilustrações, e de repente a gente vai bolar um jeito de divulgar isso de um jeito mais organizado e tal, mais formatadinho, mas obrigado. Alguém ia falar? Eu interrompi? Então pode entrar o Fernando. Legal, Silvio. Eu já tinha visto uns desses aí que você, né, divulgou. Muito, muito bacanas. Parabéns. Eu peguei aqui, ó. Tô vendo aqui no meu bloquito. São algumas situações assim recentes, né? Entre ontem e hoje que aconteceram. E aí já viu, né? Então, um é assim. Corte de cabelo. Ao pôr do sol no quintal, buraco à vista. São 100 views, né? E um outro aqui, estava saindo de carro, cadê? E eu vi uma coisa do tipo assim. Um homem segura, outro de ponta cabeça, no sinal vermelho. Uma cena bem comum, né? Que a gente sai por aí e acaba vendo. Acho que esse está bom por hoje. Joia. Mais alguém quer mostrar um haikai? A Lígia não tem um haikai hoje para nós, ou Lígia? Hoje não. Eu tenho muitos, mas eu não separei. Hoje não, no próximo. Olha só que coisa, vai perder nota. Então tá, gente. Se ninguém mais também, né? Olha, Jaqueline, mostra um haikai pra gente. Pode ler, pode escrever no bate-papo, como você achar melhor, tá? Enquanto o pessoal vai pensando se quer divulgar ou se não quer divulgar, antes da gente encerrar, eu tô com uma ideia aí que surgiu conversando com o Fernando, agora já nem me lembro bem de onde veio essa ideia, mas o Fernando também é um grande caçador de materiais, né? Então ele mandou um PDF que é um material que divulga a produção de haikais ligados à escola, às crianças e tal. E aí veio a ideia de que em outubro a gente tem essa data aqui do Dia das Crianças, que é uma data comercial, né?
mas assim, que possibilita que a gente faça algumas marcações aí na nossa agenda, né? E eu acho que talvez seria interessante, seria uma boa a gente pensar algo voltado para as crianças, que pode acontecer de duas maneiras, eu penso. Primeiro, que a gente pode, dentro do tema infância, os adultos podem produzir haikais que ou sejam para crianças lerem, que é uma ideia, ou então haikais que sejam de memória da infância, que eu acho que é um outro aspecto, né? A gente normalmente tem uma moda agora, nos últimos anos, que chega ali a época da Semana do Dia das Crianças, todo mundo começa a postar foto antiga de si mesmo, né, na infância, não é? Isso virou modinha aí de uns tempos para cá. Então, quer dizer, eu penso que a ideia seria fazer haikais com imagens da memória da infância. Então, você pode vasculhar, né, as suas memórias de infância e retirar alguns versos de lá. Essa seria uma segunda proposta. A terceira proposta, para quem tem filhos, e essa eu tirei justamente do Fernando, porque ele me veio com os haikais produzidos pelas filhas, né? Então eu falei, caramba, se a gente começa a falar de infância e de criança, é claro que todo mundo já foi criança e nesse sentido tem lugar de fala, como está na moda, né? A gente dizer. Mas por que não estimular as crianças a escreverem, né? Acho que é uma boa atividade para quem tem filho, apresentar esses poemas para as crianças e estimular elas a escreverem. Uma boa ideia é esse PDF que o Fernando apresentou, é bem legal, porque pode ser junto com pintura, com desenho, né? E aí, Isai, eu falei para você, mandei um recado sobre isso, eu acho que a gente tem que formatar como é que a gente pode, para outubro, a gente tem um tempinho ainda. O que a gente vai produzir com isso? O que eu estou falando agora é só lançando a proposta para que todo mundo já fique ligado, né? Bota a lenha da fabriquinha de haikai lá no fogo, né? Bota a lenha no fogo para ver se sai algumas coisas. Eu acho que antes de tudo é preciso ter haikais, né? Para depois ter algum evento e alguma proposta. Então fica a ideia aí para todo mundo. Isai? Eu acho que é bem bacana, né? E, peraí, de novo, né? Eu tô dando eco. Eu acho que até a Cleo podia ajudar nessa coisa de divulgar entre as crianças, nas escolas também, né? Só que eu pensei assim, né? Aquele PDF do Fernando, falando sobre o que é o Haikai, é uma coisa que a gente pode fazer no próximo, assim, até para as pessoas verem, para poderem começar a escrever o Haikai. Acho que nós vamos conversar depois, né? Não, Mas vamos... a ideia, vamos fazer para outubro. A Isso, biblioteca é depois a gente... parceira, tá? Sim, com certeza, somos parceiros. Eu acho que a gente precisa divulgar como nós não conhecíamos, muitos de nós, para as crianças será algo bem interessante, novo, né? E eu acho que a gente precisa, sim, incentivar, divulgar, né? Trabalhar essa difusão, trabalhar com eles. Será bem interessante. Joia. Uhum. Vamos conversar com carinho. Eu acho que os poetas a gente vai divulgando também, o pessoal que não veio esse mês, já vou apresentando para todo mundo ir pensando, e aí o pessoal da produção começa também a ver como é que a gente pode difundir isso aí. No mais, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? Vou fazer a minha fala final, depois passo para o Yoshihiko, para a Isai, para encerrar. Agradecer ao Fernando, né? Agradecer a Nipocultura, que eu esqueci de falar logo no início, e a Cleonice, a Lígia, a Jaqueline, a Lilian, que está aí presente hoje, né?
Então, assim, foi muito bonito. Esse material que o Fernando fez, eu acho que vai ser útil em outros momentos também. Então, a gente vai produzindo. Esse vídeo vai ficar no YouTube, como a Isai lembrou. Depois, outras pessoas em outros encontros vão ter acesso ao encontro com o Haikai e vão pegar esse repositório que fica disponível. Então, obrigado, gente. Foi ótimo. Foi um sábado lindo. Eu queria dizer que tem um Haikai, Fernando, desculpa me alongar, que me lembrou muito amanhã, aquele da manhã maravilhosa, um senryu que você mostrou, porque hoje eu fui com a família caminhar na praia, né? Aí quando você mostrou aquele senryu, já me lembrei dessa manhã gloriosa do sol e tal. Então, obrigado, gente. Com a palavra, Yoshihiko. Quero agradecer a presença de todos, especialmente ao palestrante, o Fernando Coso, enriqueceu muito essas tardes de sábado em que a gente conversa um pouco sobre o Haikai, né? E acrescentar que eu acho que a tradução do Fernando está perfeita, porque o japonês utilizado nesses Haikais, no Senryu, é japonês de 250 anos atrás, e eu, mesmo com dicionários, teria uma enorme dificuldade para traduzir, né? Então, eu acho que a tradução do inglês do Fernando, acho que está perfeita. Inclusive, deu até mais riqueza nas mesmas palavras ali em japonês, ele deu uma variada em português, mas dentro da mesma ideia, né? E essa ideia de se levar a poesia para as escolas, eu acho ótimo, porque, de maneira geral, nós vivemos numa sociedade em que se privilegia as coisas úteis, né? Aquilo que vai ter valor no mercado futuro, ou seja, no mercado em que vai haver um retorno financeiro para os futuros trabalhadores, né? Se a gente pensar assim, cruamente, a pessoa pode perguntar, mas o que você vai fazer com poesia? Como é que você vai viver? Como é que você vai ganhar dinheiro com poesia, não é? Ou seja, se monetiza a arte e essas coisas acabam se perdendo numa sociedade como a nossa, que já vive com um monte de carência, né? Então, ao se levar a poesia, ainda mais uma poesia tão simples, tão curta e tão fácil de se entender, num assunto, uma coisa objetiva, fácil, simples, que qualquer criança pode iniciar a sua vida literária, né? Então, quem sabe isso não dê assim um outro futuro para a nossa adolescência, para a nossa juventude, né? Eu acho que as escolas estão carentes não só de arte, né? Um pouco de, talvez, filosofia, um pouco de desenvolvimento do pensamento humano, né? Mas eu acho um excelente caminho. Muito obrigado a todos. Não sei se a Rissé quer falar alguma coisa. Não, está tudo muito bem dito. Vamos trabalhar daqui para frente. E, claro, Muito contamos obrigada. com a colaboração da Cleo, né, Cleo? Tá bom? Podem contar conosco, a equipe toda da biblioteca. Somos muito gratos à parceria da cultura japonesa, Isai, seu esposo, sempre conosco com esses cursos, essas palestras, enriquecendo sempre mais a todos nós com esse conhecimento que vocês trazem para a gente, com esses convidados brilhantes. Parabéns, então, de parabéns. A cada encontro, a gente se enriquece um pouco mais de conhecimento. Uhum. Né? Então, por isso, nós somos muito gratos, a biblioteca é muito grata, porque a comunidade tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura japonesa e a todas as oficinas que vocês vêm trazendo. São muito enriquecedoras, a biblioteca ganha, a comunidade toda ganha, né? E nós precisamos intensificar essas divulgações para sempre mais termos mais participantes, né? É isso aí. Cleo. Obrigado pelas palavras, obrigado por se colocar nessa
parceria conosco, né? Você sabe que nós não temos espaço, né? O nosso espaço é apenas virtual e um monte de gente que gosta de poesia, como esse caso, né? Mas nós não temos, assim, um local presencial, e você é essa parceria perfeita conosco, né? E levar isso para a juventude, para as crianças, eu acho, assim, extraordinário, sem querer me alongar muito e sem querer engrandecer a nossa tarefa, eu acho que isso é preparar o futuro da nossa juventude e, em consequência, o futuro do nosso povo, né, da nossa nação. Gente, obrigadíssimo por tudo, muito obrigado a todos e até o mês que vem, né? Obrigado, até mais. Obrigado, Fernando, obrigado, Silvio, Cléo, a todos, muito Obrigada obrigado. a vocês. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. obrigada. Tchau, um abraço, bom fim de semana.